tarde, igreja, a paz de Cristo. Eu fico muito alegre de estar aqui, porque Deus tem me alegrado muito desde ontem em relação à igreja aqui, os pastores, pastora. Eu fiquei muito contente de ter ministrado aqui ontem e continuo muito alegre de estar aqui hoje. Então, eu agradeço pela oportunidade. E a palavra de Deus diz também que se duas pessoas ou mais estiverem reunidas no nome de Jesus, Ele estaria no nosso meio também. Então, alegre-se que Ele está aqui no nosso meio também. Bom, hoje nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse e a gente vai abrir com uma oração, né, que é o versículo, né, da profecia. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Apocalipse 22, 7. E, curiosamente, muitas igrejas, elas têm uma certa resistência em ler o livro de Apocalipse, porque alguns têm medo, alguns se sentem desconfortáveis, mas, de modo geral, Apocalipse, já pode voltar para o primeiro slide, então vou começar. Mas o livro de Apocalipse é um livro muito abençoado. Dos 66 livros da Bíblia, Apocalipse é um livro muito forte, é um livro profético. E ao longo do tempo, 3, 4 escolas começaram a discutir o livro do Apocalipse, né? E a palavra Apocalipse nada mais é do que revelação. É como se você fosse tirando o véu e revelando tudo o que está para acontecer. Porque eu creio que o livro do Apocalipse ele vai se cumprir? Porque todas as promessas e profecias da palavra de Deus vêm se cumprindo. Nenhuma nunca falhou. Um exemplo de uma profecia. Os discípulos estavam com Jesus e estavam no templo que ele estava ministrando aos discípulos e mostraram o templo a Jesus. Falaram: olha, como é grandioso tudo isso, Jesus. O senhor não está impressionado com isso? E ele responde: em verdade, se você está me mostrando esse templo, eu te digo que não vai ficar pedra sobre pedra do que você está me mostrando aqui agora. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele entra em Jerusalém e o exército romano tinha informação que havia ouro entre as pedras e eles tiraram pedra sobre pedra em busca de ouro e dos utensílios da casa do Senhor. Então, é um exemplo de uma profecia e até aqui tudo vem se cumprindo. E o Apocalipse também. Bom, sem demoras, a gente falou que o livro do Apocalipse é desvendar, retirando o véu. E existem 4 escolas mais conhecidas do livro do Apocalipse. São tidas como a idealista, a preterista, historicista e futurista. Ao longo do tempo, essas 4 escolas debateram o livro do Apocalipse. E por que é importante a gente conhecer bem rapidamente, né, essas linhas? Porque isso vai definir o futuro, o seu caminhar com Deus. Então, vamos à primeira escola, irmão? Pode passar, né? Antes de começar sobre a escola, por que a tribulação se faz necessária? Que muitas pessoas me perguntam: pastor, por que a tribulação é necessária, que há de vir sobre o mundo 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de relativa paz e 3 anos e meio de muito juízo? Por que isso? Porque é necessário que todo esse sistema que foi iniciado no Éden com a queda do homem, ele seja retirado. Porque existe um milênio que vai chegar, é um tempo de paz. E esse sistema não condiz com o milênio. Aqui Satanás ele atua livremente. Então tem que ser limpa a terra para que comece uma nova era. Bom, o que diz a primeira escola? Vamos falar da preterista, né? É a palavra que nos remete a passado, né?
o preterismo, né? Então diz que já se cumpriu tudo no ano 70. Então eles pegaram a invasão de Tito, que eu falei por acaso nessa profecia, e peguei o exemplo, e os preteristas entendem que tudo aquilo do Apocalipse que a gente vai ver agora já aconteceu, melhor dizendo. E é difícil acreditar que tudo aquilo que está no livro do Apocalipse, né, pode ter acontecido, porque o mundo não vai sobreviver praticamente ao juízo de Deus. E eles entendem que tudo foi cumprido, e é uma maneira que eles têm é de alegorizar ou simbolizar as coisas. Dá um exemplo de uma alegoria, né? Vamos falar, Jesus é a porta, todo mundo sabe, né? Mas ele não é uma porta de madeira, ele é o caminho que você entra, senão ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, isso é um simbolismo que faz sentido, mas não pegar o Apocalipse e colocar ele todo numa maneira de alegoria e dizer que ele já se cumpriu. A segunda, pode passar, irmão. A segunda escola é denominada de idealista. Ela nasce em Alexandria, no Egito. E essa escola é uma escola também bastante difícil de você entender o Apocalipse assim, porque tinham muitos filósofos dentro dessa escola, e eles também espiritualizam muito. Eles entendem que as duas testemunhas é a igreja e Israel, e eles vêm espiritualizando muito sobre o assunto do Apocalipse, e a gente sabe que o Apocalipse é uma coisa séria, que ainda vai se cumprir, e também a escola idealista, ela não teve muitos adeptos, poucas pessoas entraram nessa linha de entender o Apocalipse. Depois a gente vai ter uma outra linha, uma outra escola sobre o Apocalipse, que fala sobre o historicismo, que é pegar o livro de Apocalipse e tentar colocar toda a história, traçando um paralelo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os ataques de Napoleão, será que ele é um anticristo? E eles tentam traçar um paralelo entre a história e o livro de Apocalipse. Difícil também você entender o Apocalipse dessa maneira, no meu ponto de vista, porque há coisas que estão ainda para acontecer e não aconteceram. E muitos pais da igreja, como Agostinho, Calvino e Lutero, abraçaram a ideia do historicismo, né? E, enfim, a gente não vai entrar nos pormenores, mas eles não acreditavam num apocalipse literal, que é a escola futurista, onde eu e a maioria dos pastores estudiosos entendem o Apocalipse nessa escola futurista. Existe distinção entre igreja e Israel, obviamente. O reino de Deus, ele ocorrerá num milênio literal. Creio no arrebatamento da igreja, na segunda volta de Cristo. Essa escola, ela vê o futuro acontecer a partir do livro do Apocalipse, capítulo 6. Ela vê o futuro. E o passado, o presente, até 1 ao 5. Então, a história da igreja vai até o capítulo 4, que a gente vai ver também, a gente vai passar capítulo por capítulo, e de 6 até o 18 é o período da tribulação, que ainda não se cumpriu. Bom, falamos ontem também rapidinho que o pré-tribulacionismo é uma linha bastante importante, né, dentro da igreja, onde quem crê no pré-tribulacionismo sabe que a igreja não irá passar pela tribulação, quem entende que a tribulação não é para a igreja. Então falamos um pouquinho sobre isso ontem, e a gente vai também entrar no pós-tribulacionismo, que são irmãos que entendem que a igreja passa pela tribulação. E aí até estudando o pós-tribulacionismo, para você refutar alguma coisa, eu comecei a estudar o pós também, e veio também uma chave, né? Ativou uma chave em mim falando o seguinte: bom, se eu sou pós-tribulacionista, e se o arrebatamento acontece no final da tribulação, eu saberia quando Jesus vai voltar. Por quê?
o pós, ele sabe o início da tribulação, porque ele não foi arrebatado. O pré não sabe o início da tribulação. Então, se você contar 7 anos do pacto de Israel com o anticristo, você sabe o dia e hora do pacto que foi assinado com a volta de Jesus. Então, no meu modo de vista, no meu modo de entender a escatologia, não cabe o pós-tribulacionismo, respeitando todos os alunos que abraçam essa causa e entendem que a igreja vai passar pela tribulação. Então, aqui é uma oportunidade para a gente estar nesse seminário vendo exatamente essas questões. Bom, aí muita gente me pergunta, pastor, mas a igreja passou pela perseguição, por que então você acha que nós somos os queridinhos do papai, por que nós não passaríamos pela perseguição que a igreja primitiva passou? Pessoas eram mortas na arena, eram feitas como tocha, né, para iluminar a cidade de Nero. E é por uma simples questão, não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. Vamos ver Mateus 24, o que eles dizem? Diz o seguinte, porque nesse tempo, qual tempo? O tempo da tribulação, óbvio, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, diz o seguinte, que nesse período da tribulação não aconteceu ainda, não tem nada, nenhum tipo de período parecido com a tribulação. E mais, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, se fossem 7 anos de juízo direto, ninguém sobreviveria. Mas, pela misericórdia de Deus, são 3 anos e meio de relativa paz e 3 anos e meio de muito juízo. Esse tempo não foram 7 anos de juízo, literalmente. Foram só 3 anos e meio. Bom, a gente não pode confundir a perseguição que a igreja primitiva passou com a ira de Deus, né? Além da advertência de Jesus no livro de Mateus, também tem o livro de Daniel, alerta para algo inédito, algo que as nações jamais experimentaram. Vamos ver, haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. A ira do Cordeiro não tem a ver com a perseguição. A ira do diabo é uma situação, a ira de Deus é uma outra situação. Dura coisa é cair nas mãos da ira de Deus. Teve uma passagem em Atos muito bacana, a gente estava até falando com o irmão Estevão ontem sobre isso, onde o Sinédrio prende os discípulos e fala, a gente não aguenta mais esses falando no nome de Jesus, e estavam fazendo muita confusão, estavam fazendo milagres e prodígios, e aí uma pessoa sábia do Sinédrio falou, irmãos, quantas pessoas já falaram que eram de Deus, que isso, que aquilo, o que aconteceu? Não prosperaram. Mas, se esses discípulos estão falando o que vem de Deus, estão agindo com o poder de Deus, dura coisa é cair nas mãos de Deus. Então teve temor e ele entendeu que você não pode perseguir exatamente a igreja. Então, grande tribulação, chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. O dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir seus pecadores. Isaías 13:69. Uma outra mensagem bastante dura, porque o sistema que foi criado desde a época de Gênesis, que foi criado por Satanás, tem muita gente que é rebelde, que convive com esse sistema muito bem. Tem gente que não quer se arrepender. Eu tenho um trabalho evangelista, de distribuição de Bíblias, então eu vou no posto de gasolina, eu distribuo uma Bíblia. Eu vou para algum lugar, alguém vai fazer um trabalho na minha casa, uma manutenção, eu entrego uma Bíblia. Tem pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Eu não quero receber. Eu não quero.
E tem gente também que você não pode nem orar, porque Deus não permite, não quer, porque Ele quer que todo mundo se salve, sim, mas tem pessoas com um coração tão duro, que não querem, rejeitam a mensagem de Deus. Então, Deus é juiz e justiça também. Então, todo o que vai acontecer são para aquelas pessoas que negaram e continuam negando Deus, a existência do Criador. Enfim, muito difícil e muito triste. Bom, já estamos vivendo as dores de parto? É uma pergunta que todo mundo faz. Alguns estudiosos dizem que estamos bem no início, mas as dores de parto, elas vão se dando passo a passo, vai aumentando gradativamente, né? Então, eu me lembro quando a minha esposa estava grávida, ela ia falando, olha, eu estou sentindo isso, então, e aumentando as dores. Então, Jesus compara exatamente esse período que vai ficando mais crítico como as dores de parto, né? Deve ser muito difícil essa questão da tribulação que há de vir sobre a terra. É um alerta mesmo do fim de um período, porque o reino de Deus nunca vai ter fim. Pastor, esse seminário diz assim, últimos dias de uma grande fase, de uma dispensação que há de vir, porque depois da batalha de Armagedon, quando estivermos nas bodas do Cordeiro e tiver a batalha de Armagedon, Deus vem e restaura a terra com 1000 anos, e Satanás é preso durante 1000 anos, e só no final dos 1000 anos ele é solto. Por quê? Porque existe a última peneirada de Deus, que eles chamam em Apocalipse da batalha de Gog e Magog, porque tem gente no milênio, pessoas que estão com corpos naturais, que vão fazer a última rebelião, e depois disso vem a Nova Jerusalém, descendo ataviada do céu, que é uma cidade linda, onde não precisa de sol, com pedras preciosas as ruas, que é o local onde nós vamos finalmente habitar com Deus e Ele conosco. As 7 cartas de Jesus às igrejas é muito interessante, irmãos, porque ele vai dando a revelação ao apóstolo João na ilha de Patmos, que era um apóstolo muito querido, e João vai tendo revelação sobre todos esses períodos que a gente pode chamar de estágios. Então, cada carta ela tem um significado, porque ela serve de períodos onde a igreja na terra foi passando, foi acontecendo. Então, nós estamos na última igreja, estamos num período de Laodiceia, e nós estamos prestes a sermos arrebatados. Quando que vai ser isso, pastor? Ninguém sabe nem o dia, nem a hora, mas eu posso conjecturar, posso dizer que nós estamos próximos do arrebatamento pelos sinais que nós vivemos. Bom, essas 7 cartas, que são 7 estágios, começou com a carta de Éfeso, que era a igreja primitiva. Ela foi abandonando o seu primeiro amor, e Jesus, ele repreende a igreja de Éfeso, que estão na Turquia, né? São 7 igrejas da Ásia que nós chamamos. Esmirna, a era da igreja perseguida e apostólica, ela foi muito perseguida. Então Jesus fala sobre essa característica da igreja. Pérgamo, ela começa a ter um casamento junto com o Estado, né? O Estado entrando na igreja, a política entrando na igreja e a igreja entrando na política. Então, há de se ter muito temor, né? Precisamos de homens de Deus na política? Certamente que sim, mas cuidado, para que isso não seja uma pedra de tropeço para a igreja. A igreja, ela não precisa da política. A política foi feita para colocar ordem e decência na sociedade, é muito bem-vindo, mas a igreja é um outro departamento, não tem nada a ver com o Estado ou com política. Igreja de Tiatira, né, começa a entrar falsos ensinamentos através dessa igreja. A gente vê um espírito de Jezabel ali, que impera em algumas igrejas também, é um trono, porque existe manipulação, existe imoralidade nesse trono e existe falso ensino. Então Jesus
repreende demais a igreja de Tiatira, falando o seguinte: vocês estão indo para um caminho totalmente errado. E foi uma outra fase da igreja na terra. Sardes, houve acomodação sobremodo, as pessoas se converteram e ficaram só sentadas no banco, não foram ativadas espiritualmente. O crente ele precisa ser ativado. O que é isso, pastor? Ele precisa fazer parte do corpo de Cristo muito mais do que sentar num banco de igreja. Sentar no banco de igreja é uma bênção, irmão. Você ter a igreja como corpo de Cristo é uma bênção. Pastores, dízimo, tudo isso é uma bênção. Agora, o que eu faço daqui para fora? Como é que eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos? Como é que eu me relaciono no posto de gasolina? Eu posso entregar uma palavra? O que eu posso fazer mais? Eu preciso fazer mais. Claro que Deus não depende de mim. Eu sou só uma pequena Petra, que nem Pedro foi lá atrás. Mas eu posso contribuir. E é isso que Deus espera, que você seja ativado totalmente no reino de Deus. Bom, Filadélfia é o estágio da igreja missionária. Quando eu me converti, a gente falava muito mais de missões do que hoje em dia. Hoje em dia pouco se fala em missões. Eu ajudo na minha igreja, no departamento, mas quando eu me converti, quando eu tinha 35 anos de idade, os missionários estavam super ativos. Eu fiz missões no Peru, eu fui para o Peru e nós, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, montamos uma igreja lá. Foi uma bênção a minha experiência missionária. Mas na minha conversão, a gente falava muito mais, porque esse estágio da igreja, a gente fala bem menos. Claro que existem missões hoje em dia e até os confins da terra, mas antigamente estava muito mais ativado a questão das missões. E Laodiceia é o último estágio onde a igreja se encontra hoje. Então, por que Jesus diz que aquela igreja era morna? Porque do lado da cidade havia um duto onde a água quente vinha para a cidade e ela chegava morna na cidade. Era muito bem vista porque as pessoas de Laodiceia tinham muito dinheiro. Então essa água saía quente, aquecia e chegava na cidade morna. E Jesus pega esse gancho de Laodiceia e fala: cara, você não é frio e você não é quente. Você é morno. Dura coisa é ser uma pessoa morna. Porque se a pessoa falar: eu não estou na igreja, ele pelo menos ele está numa posição. Agora, não ser nenhuma coisa, nem outra, é muito difícil. A ponto de Jesus falar que eu vou vomitar você da minha boca. E só para finalizar, por que nós somos a era, o estágio de Laodiceia? Sem dúvida, porque a igreja evangélica nunca teve tanto dinheiro. Nós somos ricos, comparado ao tempo que eu me converti, que as igrejas eram mais humildes. Hoje a gente tem praticamente tudo, mídia, a gente pode fazer muitas coisas. Então nós somos ricos e a gente tem que fazer essa reflexão, porque nós estamos nos últimos tempos, das 7 cartas que foram dadas ao apóstolo João, para que você pudesse entender exatamente qual é a parte da história que você está. Bom, aí começa um arrebatamento de João. Ele é arrebatado, e a primeira visão que ele tem, no capítulo 4, é um trono. Então, primeiro ele é arrebatado. Olha só, João tipifica a igreja. Ele é arrebatado, e ele vê pedras, tipificando a primeira tribo de Rúben, que é a Sardônia, a Jaspe e Benjamim, um arco-íris representando a aliança dos judeus. Então ele tem uma visão mais para os judeus do que está acontecendo. O foco da igreja vai até o capítulo 3, e Israel começa uma ênfase de Israel a partir do capítulo 4. A igreja já está no céu e a tribulação ainda não começou nesse capítulo 4. A palavra igreja, ela simplesmente desaparece do capítulo 6 ao capítulo 18. Por que a igreja não é mencionada no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao 18?
porque ela não vai estar aqui, que é o que diz o estudo. Passar. Bom, e aí também João, ele tem uma revelação dos 24 anciãos, no capítulo 4. Algumas linhas de estudo dizem que esses 24 anciãos são exatamente como o rei Davi dividiu os levitas em turnos, 24 turnos. Eles representam o sacerdócio de Deus. Uma outra linha diz que eles representam 12 apóstolos e 12 tribos de Israel, dando o número de 24 anciãos. Então, a representatividade da igreja, de forma pré-tribulacionista, de pensar. A igreja representada por 24 anciãos estaria no céu. Também é uma outra linha de pensamento. Bom, mas quem são realmente esses 24 anciãos? Outra linha de estudos diz que são anjos de luz de Deus, mas o termo ancião dificilmente descreve um anjo. Normalmente anjo não é muito plausível, né? São grupos de pessoas reunidas, né? A explicação mais plausível nesse cântico diz que eles foram comprados. As coroas tipificam vencedores, galardões. A igreja terá vestes brancas e ela foi comprada. Então tem mais a ver 24 anciãos com a igreja. E também João tem a visão de 4 seres viventes, né? Também é uma linguagem bem simbólica, né? Há muitas interpretações, e são criaturas celestiais mencionadas em Ezequiel. A gente vê a mesma tipo dos seres viventes em Ezequiel, a mesma seres viventes no livro de Apocalipse. Uma interpretação diz que vai até o 4º dia da criação, onde Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Ele também tipifica o trabalhador, o boi, que foi machucado. Ele é homem, porque ele veio entre nós, e ele é a águia, quando ele ascende aos céus, né? Seja como for, aqui o propósito claro de João, ele viu muita adoração no céu. Então haverá muita adoração no céu. Eu gosto quando a pastora vai abrir os cultos, fala de adoração para Deus. É tudo isso exatamente que ela falou. E também tem uma coisa muito importante: a adoração. A adoração protege você. Então o Ministério de Libertação precisa muito de adoração também, porque a adoração, o rei Davi, ele tocava a harpa e expulsava os demônios de Saul. Então a música é um escudo no reino espiritual, então nos protege também. A adoração é muito mais do que cantar músicas, é uma proteção divina na nossa vida, nunca se esqueça disso. E depois João continua vendo, né? E ele vê um rolo, existe um resgate da escritura, um rolo escrito por dentro e por fora. Então, como a gente falou anteriormente, Adão, quando ele cai, ele perde a posse. Deus tinha dado a posse para Adão, vai dominar sobre tudo, mas ele perdeu porque ele ouviu quem ele não poderia ouvir. Ele perdeu a posse, e essa posse, tanto é que quando existe um confronto no deserto de Jesus contra Satanás, ele fala: eu posso te dar tudo que você quiser, se você prostrado de me adorar. Por quê? Porque o príncipe das trevas, ele teve legalidade, porque foi tomada a posse dele lá em Gênesis. Então o sistema atua, corrupção, crimes, drogas, e entre todas as outras coisas que existem no mundo, porque, como dizem, me perdoem as outras escolas idealistas, historicistas e preteristas, dizem que o diabo está preso, que ele está preso, que o milênio já aconteceu. Desculpe, irmãos, para você ver os jornais e tudo que está acontecendo é impossível, né? Você vê, obviamente, tudo isso acontecer. E aí Jesus, ele resgata nesse capítulo 5 a posse de novo da terra. E é muito interessante porque em Jeremias faz exatamente a mesma situação
do que Jesus faz no livro de Apocalipse. Ele compra, e ele pagou o preço do resgate. Jeremias tem uma passagem linda em Jeremias 32. Vale a pena você ver isso. Jesus também comprou, com o sangue dele derramado, toda essa posse da humanidade. Por isso que é muito importante você estar debaixo da autoridade de Cristo, porque o diabo, ele não vai ter legalidade quando você é comprado e remido. Você obviamente não pode dar brecha para ele agir, porque ele só age através de procuração. Se você der a procuração, o crente, ele é salvo, mas muitas vezes ele não é liberto. Por que ele não é liberto? Porque ele vai dando brecha, procuração, e o inimigo, ele só pode atuar na vida de um crente através de legalidade. Então você precisa fechar todas as brechas, você precisa fechar, a sua família precisa fechar, né? Infelizmente, a gente sabe que é difícil, irmãos. Tudo que acontece, às vezes um filho sai da igreja, uma pessoa, acontece de tudo. A gente tem que saber e a gente tem que continuar orando, porque essa peleja não é nossa, não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados e potestades. Amém? Bom, primeira fase dos selos, primeira fase dos juízos, perdão, são os selos. Então você vai ver o cavalo branco, o cavalo vermelho, o preto, o amarelo, martírios, terremotos, relâmpagos e muito juízo. Aí começa a tribulação, vamos ver. O cordeiro começa a quebrar os selos. Isso no capítulo 5, né? E é o princípio das dores muito fortes já, e com fomes, mortes, terremotos em ação, início de guerras. Então o primeiro selo, ele tipifica um falso Messias, que às vezes as pessoas confundem. Esse cavaleiro do Apocalipse, do cavalo branco, que vem no primeiro selo, é Jesus? Não, não é. É o falso Messias, que vai enganar Israel. Ele é o anticristo. O segundo, tira a paz da terra. O terceiro, o cavaleiro, representa a fome. O quarto cavaleiro é pestes e mortes, porque é um cavalo pálido. Então, esse início da tribulação, a gente vai ver do 6 ao 18, como eu repeti, a igreja não é mencionada desde o 6 até o 18. Por quê? Porque é o período da tribulação. E tem uma ordem, né? A tribulação não acontece por acaso, é a ira do Cordeiro, é Jesus que fala, vem. Sem o comando, nada acontece. Então, para quem está no Apocalipse, na tribulação, não pense que Deus não está no controle. Deus manda Pedro voltar para pescar. Ele tinha pescado a noite toda, ele era um profissional da pesca, não tinha pego nada. Então, Jesus manda ele voltar para pescar, e ele fala assim, hoje não está bom para pescar. E Jesus faz um comando, vai. E ele foi, e talvez a quantidade de peixe que ele pescou ficou um ano, pago um ano de pescaria para ele. Então o comando de Jesus, a tribulação vem, não é o Deus não está sem controle com um caminhão sem freio descendo uma ladeira. Não, no Apocalipse é exatamente isso, controle de Deus. Então Deus dá o comando, vem, aí o som de trovão começa a acontecer coisas muito ruins, né, para a humanidade, vamos dizer assim. Então, o cavalo branco, ele é um conquistador, né, e ele tem um arco, irmãos, mas ele não tem flecha. O que a gente observa? Um cavaleiro com arco e não tem flecha. Ele tem um certo poder. O arco e a flecha tipifica todo o poder, mas só Deus tem todo o poder. Então ele tem um certo poder. Então ele vem falando de paz e segurança. A palavra de Deus diz, quando falar em paz e segurança, haverá repentina destruição. Por quê? Porque ele vem como um falso, uma pessoa que não tem, ele vem como um líder, ele não é religioso,
ele é um político, governante, é um cara que vai resolver os problemas da humanidade, que vai estar em meio a um pouco de caos, que é relativo ao juízo na terra. A coroa representa autoridade, domínio, conquistas, porque ele vai sair conquistando as coisas, e os governos, e ele vai conquistar, né? E a visão de Daniel 7 foi tão assustadora, ele teve a mesma visão, que ele ficou doente, ele ficou um período doente, ele teve que se recuperar. Então foi muito forte, ele viu o anticristo. Só um minutinho, volta ali, por favor. Não confundir o cavalo branco de Apocalipse 6, que a gente falou, com 19, aí sim é Jesus, voltando com poder e glória para estabelecer o milênio. Esse segundo se chama, volta ali só um pouquinho, imagina, esse se chama fiel e verdadeiro é o verbo divino. Então, o terceiro cavaleiro, vermelho, né, tem uma grande espada, tipifica o quê? Morte, e ele vai tirar a paz da terra, né? Vermelho é associado ao derramar de sangue, onde vai ter muita mortandade, né? E Jesus alerta exatamente sobre isso, que seria um sinal do fim. E o cavalo preto, né? É um cavalo que fala sobre escassez, ele tem uma balança, né? E ele compara o trigo, o cevado, com preços altíssimos, né? E aí também ele fala para não danificar o azeite nem o vinho. A gente vai ver, a gente viu ontem, mas a gente vai ver hoje de novo, para quem está aqui, por que não danifica o azeite nem o vinho. Então, vai ser um período, além de tudo que está de ruim que está acontecendo, as coisas vão ser caríssimas. Os preços das coisas vão ser coisas assim absurdas. Vai ser muito difícil, um tempo muito difícil. E passando pelo slide que a gente viu ontem também, por que não danifica o azeite e o vinho? Porque isso é um símbolo do cristianismo e muitas pessoas que estão na igreja vão ficar porque não estão de acordo com aquilo que Deus espera. Isso daqui não é para assustar ninguém, é só um alerta para a igreja, porque tem muita gente brincando de igreja, está com um pé no mundo e outro pé na igreja, achando que pode enganar. Haverá o arrebatamento da igreja e muitas pessoas vão ficar. E quando essas pessoas ficarem, você que está me assistindo, não se assuste que você ainda tem alguma chance. Mas representa o azeite, o Espírito Santo, e o vinho, o sangue de Cristo, dizendo: você não acreditou em mim, você estava na igreja, você não acreditou em mim. E é verdade, sim, agora a igreja foi arrebatada. E também dizendo que ele vai ficar até os confins da terra com ele, junto com ele, até o final, como uma espécie de cuidado. Tá bom? Só volta só um pouquinho, irmão Estela. Diz o seguinte: quem são esses que vêm da grande tribulação? Né? Pergunta o anjo em Apocalipse 7, até que se complete o número de seus conservos. Tem gente, sim, da igreja que vai ser atribulado, vai morrer, até que se complete os dias dele nessa tribulação. Cavaleiro amarelo, o quarto, terminando a série dos cavaleiros, ele tem o aspecto de morte, ele não é nem amarelo nem verde, ele é uma cor que é pálida, e vai ter muito desequilíbrio também, irmãos, na natureza, porque os animais vão ficar mais ferozes e com fome, então eles vão para cima da humanidade, eles vão entrar nas cidades aí em busca, então vai ter realmente muita destruição devido ao desequilíbrio da natureza. Bom, então João, ele vê também uma cena que são 144 mil, no capítulo 7, 144 mil pessoas, irmãos, e ele também quer saber mais, né? Para os testemunhos de Jeová, somente 144 mil são salvos, segundo a doutrina das testemunhas de Jeová. O irmão pode me corrigir. E acontece que eu, conversando com algumas testemunhas de Jeová, eu falei assim: caramba, só 144 mil? Beleza, e qual tribo desses 144 mil você é?
Aí ele não soube responder, porque a Bíblia diz que é o seguinte, são 144 mil, 12 mil de cada tribo, né? E então, obviamente que são judeus que foram capacitados por Deus no momento da tribulação, onde eles têm um selo de proteção, onde as pessoas não podem mexer neles, e eles, como existem judeus no mundo inteiro, eles vão ser os evangelistas globais pós o arrebatamento da igreja, que estão no mundo, e judeu é uma pessoa muito inteligente, e eles já sabem todo o Velho Testamento, então eles agora vão entender o Novo Testamento, e eles vão poder pregar para todos aqueles que se arrependam. Ainda dá tempo de salvação, ainda que seja na tribulação. Quem são os mártires da tribulação? A gente viu no capítulo anterior, são almas que estão debaixo do altar, portanto estão no céu. Uma grande parte dessa multidão não representa o todo. Por que às vezes a pessoa fala, pastor, esses mártires é a igreja que está aí na tribulação. Então, quando essas almas estão debaixo do altar, é uma grande parte de uma multidão, não representa o todo do corpo de Cristo. É uma parte do corpo de Cristo que não subiu no arrebatamento. Então, o ancião perguntou, quem são esses vestidos de branco? O texto responde, vieram da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por que eles lavaram as vestes no sangue do Cordeiro? Porque precisavam lavar suas vestes, porque elas estavam sujas. Você só é arrebatado quando você tem vestes brancas, quando você busca a santidade. Você precisa ser santo para ser arrebatado, não tem meio termo, é a santidade. Se você quiser viver no mundo, você não vai conseguir ser arrebatado. O arrebatamento tem vestes de linho finíssimo. As pessoas arrebatadas têm vestes de linho finíssimo. O que tipifica isso? Santidade, santificação. Então, esses que morreram precisavam lavar, não estavam limpos. A segunda fase do juízo de Deus são as trombetas, né? Vai ter saraivada de fogo, destruição, queda de estrela, astros no céu, tormento humano, enxofre, granizo. Dificilmente uma dessas escolas idealistas, historicistas, eu não vi nada disso acontecer, cair estrela aqui, e eles disseram que o Apocalipse aconteceu no ano 70, ou então, irmãos, não aconteceu, porque tudo isso, se tivesse acontecido, todo mundo saberia. É a segunda fase do juízo de Deus, trombetas. E aí, 4 anjos que ficam no rio Eufrates, eles são soltos, são preparados para matar a terça parte da terra. Exércitos que atacam as pessoas com couraça de enxofre, com couraça muito forte, não são destruídos esses demônios. Esses anjos são amarrados porque são perigosos, não são anjos de Deus, são anjos que estavam presos ali, tá? A cauda deles é como serpente e escorpiões. Os homens que sobrevivem não se arrependem, né? Eles continuam na prática de adoração dos demônios, eles não querem se arrepender a Deus, e Deus vai dando chance, e vai dando chance para o homem, porque Deus ama. Deus não quer que ninguém se perca, Ele ama, mas a decisão é tua. Jesus fala, eis que estou à porta e bato, e se você que tem a chave estiver dentro do teu coração, abrir, eu vou cear com você e você vai cear comigo. A decisão sempre é do ser humano. Deus não colocou robôs na terra não, Ele colocou pessoas com capacidade para entender, e eu quero adorar, eu não quero adorar, eu quero servir a Deus, eu não quero servir a Deus. Então você tem o livre-arbítrio. Então, dura coisa é as pessoas caírem na ira do Cordeiro, como a gente viu. E aí também tem um anjo, João no capítulo 10, ele tem a visão do anjo e o livrinho. Tudo isso acontece no céu, né? O livro se encontra aberto pela mão de Deus, né? A voz incentivou João a tomar o livro, a comer o livro,
o anjo jurou que não ia demorar muito para que tudo acabasse ali. Então o livro era doce, representando a palavra de Deus, mas quando descia ao estômago era bastante amargo, que quer dizer que o juízo, ele está, a palavra de Deus é uma bênção, mas pode ser muito duro também, porque Deus é justiça e juízo também. Quem são as duas testemunhas? A gente vai ver também a seguir, elas foram mortas, indica que foram pessoas. Algumas escolas do Apocalipse falam, não, as duas testemunhas é Israel e a igreja. Não pode ser porque elas foram mortas, né? Então o preterismo diz que simboliza isso, né? Uma das testemunhas teria que ser Elias, pelos sinais, é muito parecido o ministério de Elias. Então uma das duas testemunhas é provável que seja Elias. A outra, muita gente fica dividida entre Moisés e Enoque. Há uma santa discussão aí, mas é importante que elas tenham uma missão de testemunhar, apontando para o Messias, faz cair fogo do céu e tem poder para proteger ali até que o tempo delas seja acabado, terminado. Elas são arrebatadas e as pessoas vão trocar presentes, porque ninguém gosta de pregação. Muitas pessoas acham o crente chato. Deixa de ser chato, o cara está falando no avião, o cara está falando no ônibus, crente chato, não sei o quê, porque as pessoas não querem, o mundo não quer ouvir a pregação de Deus. A palavra de Deus é doce, a palavra de Deus, mas também ela é juízo. E aí muita gente vai trocar presentes quando essas testemunhas forem mortas, e eles vão se alegrar. Bom, também João assiste a Mulher e o Dragão no capítulo 12, né? E muitas pessoas acham que essa mulher é Maria, etc. Mas não. A mulher tipifica Israel. E ela vai ficar 3 anos e meio, uma parte na tribulação, e a outra ela vai fugir. Então o texto mostra desde o início que ele tenta sempre capturar Israel, que é tipificado como uma mulher. Ela tem uma coroa também, né, tipificando as 12 tribos. Então, desde o nascimento de Jesus, quando ele tenta matar através de Herodes, você vê que sempre o diabo está contra Israel. Por que a gente tem que amar os judeus, ainda que eles não tenham aceitado a Cristo? Porque Deus tem um plano profético para eles, né? Então, se destrói Israel, se destrói Jerusalém, se destrói os judeus, também Jesus, como é que vai voltar ali para colocar os 2 pés no monte e começar o milênio? Então, o inimigo, ele sempre tenta destruir Israel. Então, não seja contra Israel. Ore para que eles possam reconhecer o verdadeiro Messias. Bom, então, no capítulo 13 entra um que emerge do mar. Do mar da onde? Do mar das nações. Tá, gente? Então ele é um líder, provavelmente vai entrar como líder militar, ele é político também, ele vai conquistando, ele não é religioso, ele não tem nada a ver com religião, ele vai criar, aliás, ele já está criando uma religião que é meio ecumênica, onde todas as religiões estão colocadas no mesmo saco, ou na mesma cesta. Mas ele vai criar um tipo de religião onde ele vai ser, no final, adorado, sentando no templo que ainda não está construído em Israel, mas já tem todos os preparativos para a construção do 3º templo, e ele vai sentar dentro dos Santos dos Santos, exigindo adoração, e aí vai cair a ficha, e os judeus vão entender que ele não era o Messias, ele é o falso Messias, e vai haver muita perseguição aí. Bom, quem é essa besta que emerge da terra? Provavelmente da terra de Israel. Ele é um ser religioso. Ele faz também muitas maravilhas ali, como se fosse um profeta Elias. Eles vão entender que ele é como se fosse um profeta Elias. Então vai ser o falso profeta, o anticristo, o falso profeta e o dragão indo para o Armagedon,
no caminho do rio Eufrates para ter essa batalha final entre o bem e o mal. As mensagens dos 3 anjos estão no capítulo 14, onde é uma última, digamos assim, tentativa, porque tem muita gente ainda, durante a tribulação, que não aceitou a marca. Eu disse ontem aqui que o problema é, se você não for arrebatado, você tem que arrumar uma maneira de sobreviver durante 7 anos, que é o tempo da tribulação, sem a marca do anticristo. Porque se a pessoa tiver a marca do anticristo, aí é eternidade sem Deus. E esses anjos, eles estão, entre aspas, lutando pelas pessoas que não têm a marca ainda, que é um momento muito decisivo, e eles começam a pregar, né? Ainda existem habitantes na Terra, muitos vão entrar no milênio com corpos naturais. Então tem muita gente que vai se esconder na montanha, no meio do mato, muita gente vai sair das cidades, vão estar em cavernas. Essas pessoas não vão aceitar a marca, mas elas não têm o corpo glorificado. O corpo glorificado é dado no abrir e piscar de olhos, no dia do arrebatamento. É o mesmo corpo que Jesus, quando ele ressuscitou, ele passou entre paredes, ele foi visitar os discípulos dele lá. É um corpo glorificado, o mesmo corpo de Adão antes da queda, porque não tinha doenças, toda a genética era perfeita, e é exatamente esse corpo físico que as pessoas vão entrar no milênio, que não é o corpo glorificado, né? Eles anunciam também o fim do sistema, que está prestes a acabar, alertam a não aceitar a marca, porque é uma marca desse evangelismo, fala, não aceitem a marca. É a última tentativa de Deus, esses 3 anjos aí. Quando os judeus perceberem que o anticristo não é o Messias, eles vão, muito provavelmente, para uma cidade chamada Petra, que fica na Jordânia. Fica a meia hora, 40 minutos de Israel. A Jordânia é um país vizinho. E interessante que o Flávio Joséfo, ele disse no livro dele que quando houve a invasão babilônica em Israel, há muitos anos atrás, muitos judeus fugiram para Petra, que é uma cidade que existe, é uma cidade difícil das pessoas serem perseguidas, porque carro não entra lá, jipe militar não entra, avião não entra, então eles podem, de alguma maneira, escolher essa cidade estrategicamente como um refúgio até que o anticristo e o falso profeta e o dragão sejam mortos. Bom, colheita dos fins dos tempos, aí está no capítulo 14, vão ver que a colheita já é uma ordem de Deus, vamos passar a foice, porque agora é tudo ou nada, então agora há um lagar fora da cidade para aqueles que são passados a foice aí, porque o inimigo, ele nunca fica dentro da cidade, o inimigo sempre fica fora. Então, os amigos de Deus ficam dentro do aprisco, né? Então a colheita dos justos e injustos ali também, a última passagem de ceifa. Aí a última fase do juízo, a gente tem taças, são chagas, o mar se transformando em sangue, rios, sol queimando, toda situação terrível, que é a última fase do juízo de Deus, são as taças. Vamos conhecer um pouquinho, né? E nesse período das taças, do juízo das taças, que é muito forte esse juízo também, cai um sistema religioso que Deus chama como a grande meretriz, no capítulo 17. Leva o nome de Babilônia, pelo culto ao paganismo, e matou muitos santos e se assentou sobre 7 colinas. Algumas pessoas entendem que pode ser uma forma do catolicismo romano. Alguns estudiosos entendem dessa parte, porque essa meretriz está em 7 colinas, então existe uma similaridade em relação à roupa vermelha e roxa, que é também a roupa dos sacerdotes lá. Então, alguns estudiosos entendem que pode ser em relação a esse sistema religioso que não vai permanecer em pé.
O anúncio da queda é dado no capítulo 18, a Babilônia cai de uma forma repentina, né? Num único dia, apenas no primeiro dia, né? E também cita uma cidade, né? Então, algumas pessoas entendem também que é uma cidade que compra e vende, de um comércio absurdo. Algumas estudiosos entendem que pode ser um símbolo de Nova York, dos Estados Unidos, que é uma cidade onde tem o maior número de comércio do mundo, né? Então, acontece a queda num único dia só. E aí é a segunda volta, né? A segunda volta de Cristo. Na batalha do Armagedon, é o final da batalha. Então, ele veste salpicadas de sangue. Por quê? Como uma lembrança do Calvário em Cristo. Ele tem um exército vestido de linho fino branco com justiça. Santidade tem um exército do lado dele. Então, os judeus, nesse aspecto, vão estar em pedra clamando pelo Messias, e olharão para aquele Zacarias que está, e olharão para aquele que o transpassaram, e eles vão se lamentar profundamente, porque eles não acreditaram no Messias na primeira vinda dele, e agora eles vão acreditar no Messias. E aí os exércitos do céu seguiam ele, que estavam no cavalo branco, né, em cavalos brancos também, e estavam atrás dele. Então, para o pós-tribulacionismo é muito difícil, porque encaixar nesse capítulo 19 o pós-tribulacionismo, porque de acordo com o pós-tribulacionismo, a igreja é arrebatada nesse momento, que é a segunda volta de Cristo. E aí tem um exército seguindo, então vai ter um choque ali entre os caras que estão subindo e o exército está descendo com os santos. E aí então é uma outra dica, digamos assim, em relação ao pós-tribulacionismo, né? Bom, a batalha do Armagedon, ela acontece, a vitória de Cristo, né, contra a besta e o falso profeta. E interessante, quem foi para Israel, eu nunca estive lá, mas eu gosto muito de estudar a geografia, o lugar, e não existe nenhum empreendimento nesse vale do Meguido. Ali em Israel vai ser a batalha do Armagedon. Napoleão, ou várias batalhas aconteceram lá. E você vê que é um milagre. Israel vai construindo, tem até queixas, né, dos assentamentos dos colonos. Israel não para de construir prédios agora, está com dinheiro, e não tem um empreendimento nesse local da batalha do Armagedon. Não tem um empreendimento, é impressionante. E aí a espada afiada volta só um pouquinho, irmão, vai matar, vai ser a arma contra as nações, a nação rebelde que escolheu o anticristo, né? E a taça do último juízo, ele seca o rio Eufrates, que é a entrada onde esses exércitos vão degladiar com Deus. Satanás é preso por 1000 anos, ele fica 1000 anos, mas depois ele é solto no final, porque vai ser a última batalha do Gog e Magog, depois de 1000 anos, mas ele não vai perturbar durante 1000 anos, glória a Deus. Ele vai ficar preso, e depois, após o milênio, o mal será definitivamente destruído, que é o diabo que enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta na ocasião do Armagedon. Na batalha do Armagedon, eles foram lançados lá. Eles serão atormentados de dia e noite para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. E aí abre-se o livro da vida, que é tudo aquilo que foi escrito desde a eternidade, né? Pela presciência de Deus, ele conhece todo o futuro da humanidade. O livro da vida será aberto diante do trono branco. Os ímpios irão comparecer no juízo final.
Esses não estarão escritos no livro do Cordeiro, receberão dano da segunda morte para o lago de fogo. Pessoas de toda a eternidade. O grande trono branco é Apocalipse 20. Serão abertos esses livros, mas não livros humanos. Será um julgamento de vivos, grandes e pequenos, crentes do Antigo e do Novo Testamento não são julgados nesse julgamento do trono branco, tá? Os ímpios serão ressuscitados no final, ali comparecerão todos os que negaram a Cristo. Satanás será lançado com os ímpios no lago de fogo, que a gente viu também. Bom, esse é o último slide, irmãos, é a Nova Jerusalém, né? Uma terra que será destruída com fogo e não subsistirá mais, e um novo céu e uma nova terra que desce ataviada com uma muralha de 12 portões, com 12 anjos, a árvore da vida produzindo 12 frutos para as nações. Não havia santuário lá, porque Deus está no meio de nós. Não havia nem sol nem lua, porque a glória de Deus reina ali naquele local. E alguns símbolos do Apocalipse que a gente viu durante o nosso seminário é Cordeiro, é Jesus Cristo, espada afiada é a palavra de Deus, candeeiros é a igreja, 7 estrelas, 7 anjos, cachos de uva são homens, cálice da ira é punição de Deus, dragão Satanás. E é o que a gente viu lá, eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. É uma profecia tremenda, o livro de Apocalipse é tremendo, porque ele é vivo e está aqui para ajudar a gente, não para colocar medo, mas para nos exortar daquilo que Deus está por fazer. Então, escolha o lado de Deus, fique com Deus, porque vai ser o melhor para todos nós, né? Escolhemos o lado de Deus. Aqui é um agradecimento especial à igreja, SOS Jesus, pastor Sérgio, muito obrigado, pastora também, junto com o Anderson. A gente tem um WhatsApp de escatologia, para quem se interessar sobre o assunto, é o meu WhatsApp, que a gente fala de um grupo de escatologia, sempre a gente está falando de escatologia, eu amo falar sobre escatologia. Tem o Instagram também, que a gente posta coisas lá no Instagram, e eu queria agradecer a igreja, vocês têm vindo aqui 2 dias, a gente falou sobre um assunto, é bem específico, não é tão simples assim. Queria agradecer a todos mais uma vez, pastor, muito obrigado por esse privilégio de estar na SOS Jesus aí. Deus abençoe a todos.